Se alguém aqui já ouviu falar do Caterpillar Club? Caterpillar Club? Não? Deixa eu ver se está passando aqui. Esse aí, ó. É um clube exclusivo, onde a maioria das pessoas em sã consciência não quer fazer parte. Porque só pode fazer parte desse clube quem já usou um paraquedas e sobreviveu de um avião em queda ou em pânico. Então, se alguém aqui já caiu de um avião, usou paraquedas e sobreviveu, você pode fazer parte desse clube. As pessoas que caem no avião, usam paraquedas e sobrevivem, então tem até certificado, tem um botão ali. Isso é para pessoas que sobrevivem numa queda de avião. Essa iniciativa começou em 1922, há muito tempo, e existe até hoje. E apesar de parecer brincadeira, é sério. A tradução desse nome é Clube da Lagarta. Tem esse nome pois refere-se a uma nova vida que uma pessoa que cai no avião e sobrevive tem uma nova chance, né? E deve ter um tempinho para pensar como estava levando a vida e mudar e recomeçar e fazer muita coisa diferente. Passam pela experiência de receber uma nova chance de vida, como uma lagarta que após passar por uma metamorfose recebe uma nova vida, novas cores, novos ambientes que ela frequenta, novo peso, novo jeito no seu corpo. Tudo muda na vida de uma lagarta quando ela passa pela metamorfose e vira uma borboleta. Novas experiências, novas aparências, porque houve uma mudança significativa. Você já sabe onde eu quero chegar. Em Jesus nós passamos por uma transformação espiritual. Somos mortos com Ele e recebemos nele nova vida do seu Espírito. Deus faz de mim e de você um santo com base na vida de Jesus. Sim, a Bíblia nos chama de santos, povo santo. Santo é sem pecado algum. E nós somos santos com base no sacrifício de Jesus, que é santo, e nós recebemos a sua vida santa, a nova vida. E Ele nos torna justos de uma vez só, como Romanos capítulo 8, versículo 1 diz: não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Ele bate o martelo, você é declarado justo, justificado. É um termo forense, legal. Você não tem nada, não está devendo nada para Deus, porque a justiça foi feita em Jesus. E então nós começamos um processo de nova vida, a aprender a usufruir dessa nova vida de acordo com a vontade de Deus. Você já é um santo. Deus olha para você e vê as obras de Jesus, mas você vai aprendendo nessa vida a usufruir dessa nova vida. Esse processo é o que a teologia chama de santificação, o processo de tornar-se um santo. Nós já somos em Cristo Jesus considerados por Deus, mas estamos nos tornando nessa terra cada vez mais santos, mais diferentes do mundo, mais parecidos com Jesus. É um processo de amadurecimento contínuo e crescente na vida do verdadeiro crente. O crente verdadeiro vai amadurecer continuamente. Por isso que a Bíblia nos convoca com imperativos. Imperativos é uma ordem de uma autoridade máxima. A Bíblia nos dá ordens para que a gente viva essa nova vida. Lá em Hebreus capítulo 12, versículo 1 diz: livremo-nos do pecado e corramos com perseverança. Em Tiago, capítulo 4, versículo 7, Tiago diz: submetam-se a Deus. Então eu preciso me submeter, acatar, obedecer. Em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 14, ele diz: empenhem-se. É um imperativo colocando sobre nós a responsabilidade. Empenhem-se em ser encontrados imaculados e inculpáveis. Em Colossenses, capítulo 3, versículo 5 diz: façam morrer a natureza terrena. Não é um processo passivo na nossa vida. Porque aqui nesses textos que eu citei para vocês, são 4 autores diferentes do Novo Testamento, falando sobre a nossa ação envolvida nesse processo de santificação. E hoje nós vamos olhar para a carta de Paulo aos Efésios e aprender que, como santos em Deus, nós podemos e precisamos usar roupas novas, viver um novo com Jesus, a nova vida com Jesus. Abra sua Bíblia em Efésios.
Em Efésios, Paulo trata muitos assuntos de forma direta e prática. Vai falar de teoria e da prática que a igreja de Jesus deve ter. E dentro dessa carta a gente vai dar um zoom lá no capítulo 4, Efésios 4, do versículo 17 em diante. Eu vou ler na NVI, Nova Versão Internacional. Se você não tem aí a Bíblia ou o aplicativo da Bíblia no seu celular, o texto está aqui para você acompanhar. Mas acompanhe também na sua Bíblia. Efésios 4, 17. Assim, eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como gentios, que vivem na futilidade de seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento dos seus corações. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregam à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. O que Deus quer dizer com esses primeiros versículos aqui é que nós não devemos ser como as pessoas que se deixam levar pelos seus próprios pensamentos. Não devemos ser assim. Talvez isso nunca tenha acontecido com você, mas existem pessoas que pensam assim: eu sei o que é melhor para mim. Acho que aqui ninguém nunca pensou isso, né? Eu sei o que é melhor para mim. Ninguém nunca respondeu isso para os pais, para alguém, para uma autoridade. Eu que sei da minha vida. Eu que cuido da minha vida. Da minha vida cuido eu. Eu que sei o que é bom para mim. O versículo 17 e 18 está falando isso. Não pensem assim. Pensar assim, ou se entregar aos pensamentos próprios dessa maneira, é ter um entendimento obscurecido. É ter um coração duro. Olha para o versículo 19. As nossas traduções aqui mais modernas já nos ajudam a entender o que o termo grego quer dizer aqui. O significado de uma palavra que o autor coloca no versículo 19 tem o sentido de petrificar. Um termo que foi usado na medicina antiga também, para quando a pessoa perdia a sensibilidade de um membro. Então o versículo 19 vai dizer: tendo perdido toda a sensibilidade. Você vai perdendo aquela sensibilidade do membro até ele não fazer diferença mais. Nem sentir dor, não sentir mais nada, porque já morreu aquele órgão. Está morrendo e contaminando outros, talvez. Então é isso que significa aqui. Fica tão calejado, tão endurecido, que perdeu a sensibilidade. Não tem sensibilidade ao toque, não tem sensibilidade a uma oração, não tem sensibilidade ao toque do Espírito Santo, porque está duro. E é isso que o pecado faz em nossa vida. O pecado faz isso com a gente. Tão afundados no orgulho e na arrogância que começam a se tornar insensíveis e ignorantes, e por causa disso perdem a vida que Deus tem para eles. A gente começa a achar que sabe conduzir a vida por conta própria, e a gente começa a ficar duro para o que Deus tem para nós, que é melhor. Não, a gente fica insistindo nas nossas maneiras de pensar, de lidar com a vida, e vai ficando cada vez mais difícil. Olha que interessante a versão da Bíblia, A Mensagem. É uma paráfrase do pastor chamado Eugene Peterson, que faleceu no ano de 2018. Diz o seguinte, é o mesmo texto, 17 a 19, de uma maneira mais coloquial, uma paráfrase, né? É por essa razão que eu insisto, e tenho o apoio de Deus, em que jamais sigam a multidão, a massa ignorante, que não tem nada na cabeça. Eles tanto se recusam a se relacionar com Deus, que perderam o contato não apenas com Ele, mas com a própria realidade. Não conseguem mais pensar direito, parecendo uns zumbis são obcecados por sexo e viciados em todo tipo de perversão. Você já viu uma pessoa obstinada, dura, que começa a tomar uma decisão errada atrás da outra? Uma pessoa que começa a ficar cega por esse mundo, por vícios, por qualquer outra coisa, e começa a fazer uma cagada atrás da outra, uma besteira atrás da outra com a vida, obscurecido. Aí você, não, eu que sei, não, eu vou resolver, eu que sei, deixa pra mim, sempre puxando para si próprio, tão cego, tão insensível, e a pessoa fica ignorante. Tem muita gente inteligente nesse mundo, óbvio, tem muita gente inteligente criando, inventando coisas, desenvolvendo tecnologia, estudando a fundo, e que nós podemos usufruir isso. Porém, o coração
e a mente de muitas pessoas em relação a Deus fica cada vez mais duros. E eles ficam parecendo uns zumbis, obcecados e sem temor. Obcecados por espiritualidade e sem temor a Deus, muitas vezes. Assim viviam naquela época. Isso aqui é uma narrativa do contexto do primeiro século da igreja na região ali de Éfeso. Mas parece tão atual, parece tão moderno, porque é. Assim viviam naquela época e assim, infelizmente, vivem muitas pessoas hoje em dia. E infelizmente vivem pessoas assim dentro de igrejas. Dentro de igrejas obcecadas por si próprios, duros pelo seu próprio legalismo, pela sua moral, pelo quanto ela consegue por conta própria. Mas Paulo vai falar, não foi assim que vocês aprenderam. E ele vai mudar o rumo da conversa. Porque essa carta de Efésios é para crentes. É uma carta lida na igreja. Ele está falando com cristãos aqui. Vocês, cristãos, não são assim. Vocês aprenderam diferente. Olha o que diz o versículo 20 e 21. Todavia não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele. E nele foram ensinados, de acordo com a verdade que está em Jesus. Esse texto se direciona àqueles que ouviram a voz de Deus, que atenderam ao chamado e foram unidos em Cristo. O versículo 20 diz, aprenderam de Cristo. Quem tem a versão revista atualizada, diz, aprenderam a Cristo. Você percebe que é diferente do que aprender sobre Cristo? Por que nossas versões não trazem aprenderam sobre Cristo? A gente vai na igreja aprender sobre Jesus. Aprenderam de Cristo, a Cristo. É diferente porque envolve um relacionamento. Eu posso aprender muitas coisas sobre Michael Jackson, mas eu não posso mais aprender e conhecer o Michael Jackson. Eu não posso conhecer a Michael Jackson, não posso aprender de Michael Jackson com ele me ensinando. Eu posso aprender sobre. Com Jesus é diferente, porque você aprende com ele, com o Espírito dele na sua palavra. Você não aprende sobre uma pessoa, você aprende com uma pessoa para ser igual a essa pessoa. E ele te capacita a ser. É diferente. Um relacionamento com ele. Paulo vai falar para esses que experimentaram esse relacionamento com Jesus. Porque ele vive e é Deus. E você pode ter um relacionamento crescente com Jesus. Agora vamos dar mais um zoom. O que Jesus ensinou então a essa igreja. No versículo 22 ao 24. O texto segue. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos, e a serem renovados no modo de pensar, e a revestir-se do novo homem criado para ser semelhante a Deus, em justiça e santidade, provenientes da verdade. A Bíblia. Para crescer em santidade, para crescer no relacionamento com Jesus, ter vida plena com Ele, com os pés firmes na rocha que é Cristo, eu preciso primeiro, versículo 22, eu preciso remover a velha natureza, despir do velho homem. Esse é o termo bíblico aqui. Eu preciso remover, preciso me despir da antiga maneira de viver, no sentido de tirar mesmo, de arrancar fora. É uma linguagem que Paulo usa aqui para vestimentas. Se despir, tirar. Cara, tu tinha um traje do velho homem, hábitos, jeito de andar, jeito de falar, jeito de comer, jeito de gastar dinheiro, jeito de se relacionar com as pessoas, jeito de olhar para as mulheres, jeito de olhar para os homens, jeito de assistir um filme, jeito de ouvir uma música. Você tem um velho jeito de andar, de se viver numa velha natureza. Tira essa roupa para você viver o novo que Deus tem para você. Você precisa remover o velho, se livrar, tirar, arrancar. Eu preciso remover a velha natureza, da qual Cristo já nos libertou. Cristo nos liberta e arrebenta as correntes da velha natureza. Nós não estamos mais presos ao pecado, presos a uma corrente, escravos do pecado. Ele nos liberta disso quando você crê. Mas muitas vezes, como aquela história do elefante, né? Que desde pequenininho era acorrentado, depois de grande ele bastava um cordão ali para ele se sentir preso. E nós vivemos uma vida, parece que preso ao pecado, a corrente está solta. Deus nos livrou dessa vida. Precisamos remover essa velha vida. Como uma nova pessoa, transformada por Jesus. Como que uma pessoa nova quer usar as mesmas roupas velhas? Pode não ser uma tarefa tão fácil.
Porque se despir de roupas velhas, jogar roupas velhas fora, é difícil. Algumas você se apega, algumas você não percebe que está velho, outras você gosta tanto de usar mesmo sendo velhinha, aquela camisa boa de dormir, velha, desbotada, folhadinha, que as mulheres tentaram jogar fora 3 vezes, os maridos vão lá e pegam. A Tata fica assim meio embaixo esse braço, por quê? É refrescante. Não, tá rasgado, não, é refrescado. Isso costurou, é boa, esse algodãozinho aqui é muito bom para dormir. E a gente se apega, a coisa velha. A gente se apega a velhos hábitos também. A gente se apega a rotinas velhas, a costumes velhos que pertencem a uma velha natureza e que Deus, o seu Espírito Santo, registrou para nós aqui que a gente precisa remover, irmãos, arrancar isso da nossa vida. Não podemos ver assim. Apesar de ser uma linguagem de vestimenta, não é tão simples quanto tirar uma camisa e jogar pela janela. Nós precisamos ser ministrados pelo Espírito Santo, precisamos dedicar tempo de oração, de estudo, de reflexão e meditação na palavra, porque ela é como um espelho que mostra o que tem de errado em nós. Não é chegar em casa, agora tá bom, agora eu vou jogar fora isso. Você nem sabe tudo que você precisa mudar. Tem alguma coisa que é mais latente. Começa por aí. E você vai descobrindo mais coisas. Você precisa abandonar velhos hábitos pecaminosos. Enquanto você não despojar do velho homem, despir-se dos seus hábitos pecaminosos, essa roupa velha vai te prejudicar. Vai te prejudicar. Olha o que diz o versículo 22, eu não estou inventando isso. O versículo continua falando que se corrompe por desejos enganosos. Se corrompe aqui não é apenas no sentido de corrupção, mas no sentido de degradação, de se deteriorar. A velha natureza, quando a gente fica namorando com o pecado, fica aqui convivendo com aqueles velhos hábitos pecaminosos, isso corrói o nosso corpo e prejudica não somente nós, mas o corpo de Cristo. Eu lembro da história de um colega de seminário, ele não era meu contemporâneo, ele tinha saído logo que eu cheguei, mas a história dele vai durar para todo sempre, enquanto eu lembrar. Lá no seminário tinha um dia da semana que a gente era obrigado a usar traje social, porque algumas igrejas exigiam, daí a gente tinha que pegar o jeito, o hábito, ter, então era um dia social. Só que você usar um traje social um dia, você não suja ele, usa uma manhã só. Então muitas vezes os alunos guardavam o traje sem lavar para usar na outra semana, não ficar lavando roupa social. E esse cara tinha o hábito de fazer isso com mais roupas, e ele guardava, só que isso era na região do Pará, uma região super úmida, onde a gente está sempre transpirando, suando. E ele guardava a roupa que não estava suja, só estava suadinha, guardava ali no guarda-roupa, para usar depois na outra semana. E aquela roupa guardada começou a criar um mofo, na roupa. E ele não viu, não percebeu, e usou essa roupa com mofo. E esse mofo criou um fungo na pele dele. Ele teve uma reação alérgica, teve um fungo, teve que fazer tratamento de pele, porque usou uma camisa mofada, porque não quis tratar, um hábito ruim. Ele que prejudicou o corpo físico dele. Isso acontece também com a gente. Enquanto a gente não se livrar do que é velho, do que contamina, achando que não tem problema, isso corrompe e estraga o nosso corpo físico e espiritual. E nós somos membros de um só corpo, como nós cantamos aqui. E se um membro do corpo sofre, todo o corpo sofre junto. Não, é problema meu. Não tem nada a ver com a igreja. Eu que estou sofrendo, eu que resolvo. Tem a ver sim. Se você não quer uma igreja que se preocupe com você, infelizmente esse aqui não é o lugar. E eu acho que teve gente que saiu daqui por causa disso. Mas nós queremos ser uma família, um corpo de Cristo que cuida um do outro e que ajuda. Irmão, essa camisa velha está fazendo um fungo, vai deteriorar o seu corpo e me prejudica também como irmão. Eu sofro. Nós sofremos juntos. Precisamos estar atentos a isso. Uma pessoa que tem nova vida em Cristo Jesus e continua vivendo como um homem velho, continua usando essas roupas velhas, traz danos a si e ao corpo de Cristo. Nós estamos falando de santidade. Santidade não é instantânea. Apesar de vivermos uma geração do instantâneo, a santidade não é instantânea. A gente precisa de disciplina, de atitude. Nós vamos errar, vamos pecar ainda, mas você precisa ter consciência de que o seu pecado não é uma derrota para você. Porque muitas vezes a gente fala assim como se fosse algo externo e a gente perdeu uma batalha. O pecado me surrou aqui, perdi essa. Quando eu e você pecamos, nós não somos derrotados, nós somos desobedientes.
E você ter essa consciência de desobediência vai mudar o jeito que você lida com o pecado. Nós olhamos sempre como algo externo, mas não, muitas vezes é interno. E a gente olha muito para o pecado como as consequências que eu sofro. Isso aí vai fazer mal para mim. Isso aí vai fazer mal para minha casa. A gente precisa entender que o pecado, em primeiro lugar, é uma ofensa a Deus, que te salvou, que é santo, puro, que não se mistura com o pecado. O pecado ofende a Deus primeiramente, é uma afronta a Ele, pois Ele é santo. Eu estou segurando essa paleta. Quando o filho pródigo, lá em Lucas 15, caiu em si, o que ele disse? Lembra que estava lá, comendo lá, tendo vontade de comer a comida dos porcos? Caindo em si, ele disse: pequei contra os céus, contra o meu Pai. É claro que foi a consequência do seu pecado que levou ele a ter esse entendimento, aquela situação. Mas ele teve o entendimento que ele pecou contra Deus. Ele não estava lá no fundo do poço e disse: minha vida está um caco, minha vida está um lixo, eu preciso mudar minha vida, eu vou para a igreja. Preciso de uma igreja para mudar minha vida. O entendimento lá é: eu pequei contra Deus, por isso eu preciso mudar minha vida. Começa assim, Salmo 51, quando Davi confessa o seu pecado, ele diz: contra ti, Senhor, pequei, somente contra ti. Salmo 51, verso 4. Somente contra Deus. Aqui era a confissão do pecado sobre o adultério de Betseba. Somente contra Deus. Ele fez uma artimanha com o seu exército, colocando o marido da mulher à frente para morrer, para poder ficar com ela e casar e fingir que depois que ela engravidou, tendo adulterado com ela. Ele pecou contra o seu povo como rei, pecou contra aquele homem. Mas ele tinha uma consciência tão dolorida do pecado, da ofensa a Deus, era maior que tudo. Pequei contra ti, Deus, contra ti somente. E enquanto eu calar o meu pecado, os meus ossos vão se deteriorar, o corpo dele vai se corroendo, doenças para ele. Então, apesar do pecado fazer mal para nós, sim, ele faz, ele é primeiramente uma afronta a Deus. Nós precisamos desse entendimento para lidar com, às vezes, pequenos hábitos, pequenas roupas velhas que a gente insiste em usar. Para mudar a nossa vida, eu preciso primeiro remover a roupa velha dos velhos hábitos. Mas como? Paulo vai continuar no verso 23. Sendo renovados, a serem renovados no modo de pensar. Eu preciso renovar a minha mente. Se vocês analisarem esse versículo, quando vocês estiverem lendo a Bíblia, vocês precisam fazer isso. Quando vocês estão estudando a Bíblia, prestem atenção ao tempo verbal, aos indicativos, aos imperativos. Não faça uma leitura rápida e tente dizer: o que eu acho isso aqui? O que Deus quer falar comigo? Medita no texto, vai um pouco mais fundo. Quando você vai estar atento a isso, você vai ver que esse verbo se encontra no modo passivo. Você sofre a ação de ser renovado. Passivo é quem sofre a ação. Outro fato interessante aqui no versículo 23, irmãos, é que a versão revista atualizada coloca a palavra Espírito em letra minúscula. A versão que eu li para vocês, a NVI, nem coloca Espírito. Mas se vocês forem olhar outras versões, NVT, RA, aparece Espírito, serem renovados no Espírito, no modo de pensar. E aparece em letra minúscula, porque aqui os especialistas, estudiosos, não conseguiram distinguir se é o Espírito de Deus ou o Espírito do homem. Por isso, porque não aparece a palavra Espírito atribuída ao Senhor, Espírito do Senhor, Espírito de Jesus, aparece somente Espírito, né, em grego aqui, pneuma. Então ele não consegue identificar isso, mas a maioria dos bons teólogos atribuem ao Espírito do homem renovado pelo Espírito Santo, a nova criatura. Você tem que ser renovados no modo de pensar, tem a ver com isso. Essa palavra aparece ali no original e está ali. Nós precisamos ser renovados no nosso espírito, reavivados pelo Espírito Santo. A ênfase desse texto aqui é como ele coloca: ser renovado a partir do modo de pensar. Faz referência ao centro das atividades do homem, a sua cabeça. O jeito de pensar as coisas vai mudar. Ele está falando, o jeito de você se relacionar, de você ler, de você olhar para o sexo oposto, de você conversar com o sexo oposto. O jeito da sua vida tem que mudar a partir da cabeça. Porque há um novo comando na sua cabeça, há um novo rei no nosso coração. Deixe que ele renove a maneira de pensar de vocês. Sejam renovados. Já assistiram aquele filme Divertidamente? Tem um centro de controle da cabeça. E cada pouco vem um, né? Quem está ali, se é a tristeza, se é a alegria, se é... Quem mais tem? Quem?
Tem a tristeza, tem a alegria, tem a ira, tem o medo também ali, né? E cada pouco está um no controle da vida da pessoa. Deixa Deus controlar o centro das suas atividades mentais. Deixa que Ele controle toda a sua vida. Ele controle as suas emoções. Ele controle o seu medo. Ele controle a sua alegria, a sua tristeza. Mas para isso você precisa renovar o jeito de pensar. A ser renovado pelo jeito de pensar. Deixe o Espírito Santo no controle. Mas como que eu deixo ser renovado, já que é passivo? Como que eu faço isso? Nós já vimos que o pecado estraga a nossa cabeça. Nós precisamos, não é de uma ajudinha de Deus. A gente não precisa de uma ajuda de Deus para que nós resolvamos o nosso problema. A gente precisa de um milagre. Nós precisamos de Deus nos dando uma nova mente, um novo jeito de pensar, uma nova vida em Cristo Jesus. E nós podemos ter em Cristo Jesus uma nova vida. Lá em Romanos capítulo 12, versículo 2, um texto muito conhecido também. Um versículo conhecido que fala sobre a renovação da nossa mente. E a palavra que Paulo escreve ali é uma ordem, um imperativo, uma ordem de deixar Deus agir. Olha que confuso parece, né? Uma ordem de deixar Deus agir em nós. Lá em Romanos capítulo 12, versículo 2. Porque Deus trabalha em nosso pensamento e nossa cabeça, mudando nosso jeito de pensar. Porque para mudar a atitude, tem que mudar o pensamento. Quantas vezes a gente quer mudar a atitude, o externo, sem mudar o jeito de pensar? Abra lá em Romanos 12, 2, diz o seguinte: não imitem o comportamento e os costumes desse mundo. Deixa eu ver se tem aqui. Não tem. Não imitem o comportamento e os costumes desse mundo, mas deixe que Deus os transforme por meio de uma mudança no seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para vocês. Então não é ir para a igreja, levantar a mão, aceitei Jesus, agora tudo mudou. Não, é um processo. Deixa Deus renovar a sua mente. Ele vai renovando o seu jeito de pensar. Você quer mudar a atitude, tem que mudar o pensamento. Eu não aguento mais lutar contra isso, eu não quero mais fazer isso, mas tem alguma coisa errada com o seu jeito de pensar. Temos que deixar Deus mudar aqui. Se nós estivermos buscando a Cristo, meus irmãos, para ter uma mudança em nossa mente, o Espírito Santo vai nos ajudar, revelando o nosso pecado pelas Escrituras, pelo contato constante com Ele. Ele vai dizer: está vendo essa roupa aí? Não, joga fora. Essa roupa está velha, esse hábito não me agrada, isso aí te prejudica, isso prejudica teu corpo. O Espírito Santo vai mostrando atitudes que precisamos abandonar, mas eu tenho que estar em intimidade com Ele, eu tenho que estar buscando, eu tenho que estar sensível. Não é de uma hora para outra, não é passando por uma porta. Alguém disse: quando o Espírito Santo revela o nosso pecado, Ele não faz isso para nos levar ao desespero, mas para nos levar à santidade. Irmãos, quando Deus mostra o teu erro, não é para você ficar desesperado. Eu sou um pecador, eu nunca vou mudar, eu sou assim mesmo, nasci assim, vou morrer assim, é meu jeito, eu não consigo mais. Se é Deus te mostrando, seja num culto, seja numa canção, seja numa devocional, seja com outra pessoa, não é para te levar ao desespero, é para te levar à santidade, te levar aos prantos, como nós aprendemos lá, as bem-aventuranças, bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. E vai ser consolado pelo Espírito Santo para uma nova vida, vai se levantar, vai cair para levantar mais forte, e Ele te levar cada vez mais parecido com Cristo. Não é para você viver numa lamúria de autocomiseração, se chicoteando. É para você se arrepender, olhar para a cruz e viver um novo em Cristo Jesus. E Deus ser glorificado, porque você pode falar assim: eu era isso, eu usava essas roupas, eu fazia isso, eu falava assim, agora não vivo mais, não falo mais. Deus me mostrou o pecado e me mostrou um novo caminho. Deus não faz isso, o Espírito Santo não mostra o seu pecado para ver você sofrendo e humilhado. Apesar disso talvez fazer parte do processo, mas Ele faz para ver Deus glorificado em sua vida, ver você sorrindo, alegre por usufruir do poder de Cristo, do perdão de Cristo e de vida plena mesmo, abandonando os seus pecados. E essa renovação da mente de Romanos 12, 2 vem com conhecimento e entendimento da Bíblia. Não é uma pílula vermelha ou azul da Matrix que muda totalmente. É uma busca na palavra de Deus.
vem da cabeça, mas desce para o coração. Se manifesta em nossas mãos, em nossos pés, em nossa boca. Mas como eu posso fazer isso? Como que eu vou renovar a minha mente pela palavra, ou deixar Deus renovar, eu buscando, né? É o imperativo para deixar Deus agir. Deixa Deus mudar o jeito de pensar de vocês. Como que eu posso fazer isso? Como é que eu vou manter o meu caminho puro e certinho? Alguém já fez essa pergunta, irmãos? Há muito tempo atrás. Está lá em Salmo 119, versículo 9. Como poderá o jovem conservar puro o seu caminho? O próprio versículo responde. Abra lá sua Bíblia. Como poderá o jovem, ou adulto, ou idoso, conservar puro, íntegro o seu caminho? Observando-o segundo a tua palavra. Mais à frente, o versículo 11 do Salmo 119 vai dizer: Senhor, guarda as tuas palavras no meu coração para não pecar contra ti. O que é guardar no coração a palavra de Deus? É guardar na mente, é memorizar o texto bíblico. A instrução do próprio Deus aqui é: memorize a minha palavra, se esforce para guardar a minha palavra na tua mente, e você vai lembrar dela. Leia, medite, mastigue aquilo, memorize, e a sua mente será renovada. Tem que ter contato constante com a palavra de Deus. Como é que você quer renovar a Bíblia? Renovar sua mente se a tua Bíblia fica em cima da cabeceira do lado da cama, fica na estante da sua casa, mas não abre, não folheia, você não tem contato constante com ela, meus irmãos. Nós precisamos de contato constante com a palavra de Deus, para que o Espírito Santo vá renovando a nossa mente, para que a gente possa sim se despir da velha natureza e viver o novo com Cristo. É um processo que Deus nos mostra aqui na sua palavra. A gente fica às vezes esperando, né, aquele milagre, assim: Deus, eu não aguento mais lutar contra esse pecado, contra isso. Meu filho, é um processo. Me busque na palavra, leia, medite, escreva, bota no espelho da sua casa, faça um quadro, bote dentro do guarda-roupa, cada vez mais contato com a palavra de Deus na sua cabeça. Quando você for tentado, quando você estiver passando por uma situação difícil, o Espírito Santo vai trazer isso à tona. Eu tenho testemunho disso, acontece comigo. Vem a palavra de Deus, vem aquele versículo que às vezes eu nem lembrava que eu tinha decorado aquele texto, vem à mente, me manda para mim poder tomar uma decisão sábia. Mas eu preciso de muito mais. Eu preciso de muito mais. Eu preciso. Eu acho que vocês também. Eu preciso, irmãos, mais contato com a palavra de Deus. Memorizar, cantar as Escrituras. Por isso que eu falo com os meus gringos que gostam, como eu gosto de música que canta a palavra de Deus. Porque é ela que foi inspirada pelo Espírito Santo. É ela que vai fazer transformação na minha mente. Eu gosto de cantar as Escrituras. Porque às vezes a melodia fica um pouco xarope, assim, né? É difícil para essas músicas assim mais elaboradas. E a gente gosta de vir aqui cantar frases simples e fáceis de repetir, não é? Mais está em alta. Músicas, 3 frases e 30 minutos. Irmãos, precisamos de contato com a palavra de Deus. Precisamos renovar a nossa mente, remover e renovar. E o versículo 24 vai dizer: e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e santidade, provenientes da onde? Da verdade. A tua palavra é a verdade. Mas diz que Jesus fala lá: Senhor, santifica-nos na verdade. A tua palavra é a verdade. Justiça e santidade vem de conhecimento da verdade, a palavra de Deus. Se Paulo, então aqui por último eu preciso revestir o meu corpo. Se Paulo usou essa ilustração como se a gente precisasse trocar de roupa, tirar a roupa velha, nós precisamos entender que essas roupas velhas precisam ser jogadas fora. Porque se você guardar uma roupa velha, você vai ser tentado a usar. Você vai ser tentado a fazer mais uma festinha, mais uma saidinha, mais uma vez uma acessada ali, mais uma vez naquelas revistas, mais uma vez naquele site, mais uma vez eu vou sonegar, mais uma vez eu vou segurar o dinheiro, porque eu tenho mais uma coisa para fazer, e mais uma vez você vai ser tentado, se você não for radical, muitas vezes, em buscar a renovação da sua mente, remover o que é velho e revestir do novo. Joga fora, mas tem que colocar outra coisa no lugar. Você reveste, tira a roupa velha, mas não vai dar pelado. Vai colocar roupa ali, vai colocar outras obras ali. Cobrir. Se a gente tira o velho, precisa colocar o novo. Essa é a única forma de você andar no novo. Viver o novo com Jesus, como diz nosso cavalete judiado já lá fora. Viver o novo com Jesus é vestir-se do novo.
A única forma de andar em santidade, a única maneira de você ter progresso na luta contra o pecado, um crescimento em santidade, conseguir tirar as roupas velhas e não colocar mais elas, é cobrindo o seu corpo de novos hábitos, de novas roupas, uma mente renovada pela vida. Como uma pessoa que aceita Jesus, que quer se despir do novo do velho, quer ver o novo, mas continua frequentando os mesmos lugares, as mesmas amizades, o mesmo tempo de dedicação aos seus lazeres, o mesmo tempo de dedicação a filmes e séries, e nada de novo na vida. O que mudou na tua vida? Não, é que agora eu vou na igreja no domingo, às vezes, se chover talvez eu não vá. Eu exagerei aqui, mas muitas vezes é assim, que muita gente lida com o Evangelho, com um relacionamento com uma instituição, com um prédio, com um grupo de pessoas, e não com Jesus Cristo, com o seu Espírito por meio da palavra. Precisamos de novos hábitos. E o texto de Efésios, irmãos, se você estudar essa carta aqui, você vai ver que ele continua assim. Paulo dá essas dicas bem claras aqui para esses cristãos que estavam se convertendo ali naquela igreja. Ele vai falar que tem que colocar outra coisa no lugar. Olha ali que diz no versículo 28: quem é ladrão, pare de roubar. Simplesmente pare de roubar, não. Em vez disso, use as mãos para trabalhar com empenho e honestidade, e assim ajudar generosamente. Então, se tu roubava para ter muito, a nova roupa agora é ajudar, é distribuir. Isso vai ser uma nova veste de Cristo Jesus. Tem que colocar outra coisa no lugar. Se tu era ganancioso, queria reter, agora seja generoso, dê, contribua, ajude. Se você era mulherengo, agora você precisa de juízo, não pode mais sair, vai ter que se comportar de maneira diferente. Ele coloca novas coisas aqui. Quem mentia antes, que fale a verdade agora. Ele coloca o novo. Você não pode ser um resoluto, como aquelas resoluções de fim de ano. Esse ano eu vou emagrecer. Esse ano eu vou para a academia. Esse ano, às vezes vira só um dia, para o outro. Uma resolução muito humanista. E às vezes eu preciso parar com esse pecado. É a última vez, nunca mais eu vou fazer isso. Nunca mais. Preciso parar. Mas você tem que pensar assim, você tem que colocar algo novo. Se você quer mudar o seu corpo, você precisa de uma nova rotina, novos hábitos alimentares. Se você quer mudar alguma coisa na sua vida, você precisa de algo novo nela. Não simplesmente pensar em deixar de fazer algo, mas colocar algo novo no lugar. É isso que a palavra nos instrui. Eu preciso de mais tempo de oração na minha agenda. Se eu quero ser mais parecido com Jesus, se eu quero ouvir mais a voz do Espírito Santo me instruindo na palavra, se eu quero entender mais a Bíblia, eu preciso primeiro ler mais a Bíblia, aprender como estudar mais a Bíblia, aprender mais como entender a Bíblia. É um progresso. Eu queria tanto saber mais da Bíblia, ouvir mais de Deus. O que tu faz para isso? Nem orar, muitas vezes a gente ora para isso. Deus me ajuda a entender mais a tua palavra, a ter disciplina na oração. Eu vou dedicar 15 minutos por dia lendo, mais 10 meditando no que eu li. Nossa, 25 minutos, então comece menos. Eu vou ler 5 minutos, vou ler 3 vezes o mesmo paráfrase aqui, a mesma perícope, um textinho, e vou meditar nele. Tem que ter disciplina, irmãos, é um processo de mudança, tem que ter novos hábitos. Eu preciso melhorar a comunhão, então eu vou marcar visita, eu vou chamar alguém, eu vou me convidar para ir na casa de alguém. Eu queria que nós fôssemos uma igreja mais unida, de mais comunhão. Então comece chamando alguém para ir na sua casa essa semana. Então se ofereça para ir na casa de alguém essa semana. Tem que ser mais prático. Eu queria que entender mais outras coisas, medite, tem que trocar. Muda a sua agenda. Nova vida, nova agenda com Cristo Jesus. Para que Ele renove pelo Espírito Santo a nossa mente e nos instrua em novos hábitos. Melhor do que começar o ano com roupas novas no guarda-roupa é fazer essa faxina no coração, jogando essas roupas velhas fora, velhos hábitos fora. Mas deixa Deus fazer essa faxina. Deixa Deus te mostrar as roupas velhas que você precisa abandonar. Peça para ele usar o teu cônjuge. Peça para ele ir devagar, né? Porque às vezes o cônjuge vem com tanto. Vamos mostrar então as tuas roupas velhas agora. Não, só me diz uma. Vamos começar com uma que eu preciso mudar. Semana que vem diz outra. Senão eu já vou ficar no chão aqui, não? Vamos devagar. Mas peça ajuda. Porque o outro olho para nós vai dizer, pode nos ajudar. Afinal, foi para isso que Deus nos fez quem é casado. Para que possamos refletir Cristo Jesus no casamento também. Um ajudando o outro. Cumprir o propósito de Deus em nossa vida. Afinal de contas, para que servem essas novas roupas,
novas vestes de justiça, como diz o texto do Antigo Testamento. Para que servem essas novas vestes de Cristo? Para cumprir o propósito de Deus em nossas vidas. Olha para o versículo 24. O homem foi criado para ser semelhante a Deus, em justiça e santidade provenientes da verdade. O termo justiça, irmãos, se refere aqui ao relacionamento com o seu semelhante. Ser justo nos relacionamentos com o seu próximo. E o termo santidade tem a ver no seu desempenho nos deveres do homem para com Deus. Óbvio que justiça também está relacionada com Deus. Mas aqui é como eu sou com meus irmãos e como eu sou para com Deus em santidade. Provenientes da verdade. Não é provenientes de vídeos do YouTube. Como ser um crente top em 10 passos. Né? Como não sei o que, como não sei o que, a gente quer os passos. 3 passos para isso, 10 passos para aquilo. Deus te dá um passo. Abra a Bíblia, leia e a gente ora. Já foram 3 aqui, né? Mas pensa no pacotinho, tem que estar junto. Deus te dá o caminho, é a palavra dele. Ele vai mostrar ali que, nossa, eu preciso de mais comunhão, nossa, eu preciso confessar meus pecados. É que vem tudo aqui. A verdade vai mostrando o que você precisa mudar. Isso está relacionado à obediência a Deus. Remover o velho, renovar a mente e revestir do novo. Lembra-se que eu falei que o Espírito Santo mostra o nosso pecado e nos convence dos nossos pecados? O diabo, sem vergonha, o mão peludo, astuto, ele tenta usar isso para te derrubar. Ele tenta usar isso para te humilhar, para te entristecer. Ele se aproveita disso. Quando o Espírito Santo te convence, o diabo vem para te acusar. Ele quer te deixar mal, te fazer desistir. Ele quer que você pense que é um fracassado. Mas alguém já disse que um fracassado não é quem é, mas quem desiste de acertar. Provérbios 24:16 diz algo parecido. Porque 7 vezes cairá o justo e se levantará, mas os perversos são derribados pela calamidade. O justo não cai mediante o estrondo do mundo. Ele vai cair e vai se levantar. 7 vezes. E o número 7 está ligado à perfeição na Bíblia. É um aperfeiçoamento nessas quedas. A gente vai cair, mas nós vamos nos aperfeiçoar em uma área, depois em outra e em outra. Porque o Espírito Santo providencia tudo que é necessário para a nossa santidade, irmãos. E nos dá a responsabilidade de usarmos esses recursos. O Espírito Santo de Deus providencia, te dá tudo o que você precisa para desenvolver a sua santidade e ser mais parecido com Ele. E Ele nos cobra a responsabilidade de usar isso que Ele nos dá. A sua Bíblia online, o seu aplicativo de devocional, a sua comunhão com os irmãos, o seu tempo de oração, o culto, o louvor, são tantos recursos que Deus nos dá para a gente se aperfeiçoar nele e desenvolver uma santidade real, de dentro para fora. Ser cristão envolve remover as vestes da sepultura do velho homem, revestir-se das novas roupas de Cristo a partir de uma mente renovada pelo Espírito Santo. Amém? Que Deus tenha misericórdia de nós. Porque para desenvolver essa santidade a gente precisa dessa convicção de obediência a Deus, de confiança nele. Remover o velho, renovar a mente e revestir com o novo. Em Cristo Jesus, tudo se faz novo. Faça parte do Caterpillar Club Gospel de Jesus, que viveu a nova vida. Viva um novo com Jesus. Venha viver o novo que Jesus dá. Novas cores, novos ares, novas experiências com Jesus nesse ano de 2023. Venha viver o novo com Jesus nesse ano.